Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, uma videoaula, tá certo? Porque é um conteúdozinho mais trabalhoso, né? Então, vamos aqui, deixa eu conversar um pouquinho com vocês, tá? Depois a gente pode até fazer uma aula online também, pra tirar dúvidas, tá? Semana que vem a gente pode pensar nisso, se vocês quiserem. Mas enfim, né? Esse conteúdo aqui, a gente tá dando conta do conteúdo, né, do semestre. Então, relações métricas no triângulo retângulo. Coloquei um monte de imagens, um monte de coisinha para ver se facilita aí para vocês. Então, vejam só, nós temos o triângulo retângulo, que ele é um triângulo, né, então um polígono aí de 3 lados, 3 vértices, né, ABC, 3 lados, ABC também. E como ele é retângulo, porque possui aqui no vértice A um ângulo reto, né, simbolizado por esse quadradinho com pontinho. Como aqui também nós temos uma altura relativa, né, a hipotenusa, que é também perpendicular a essa base BC, que é referente ao lado A, e também tem um ângulo reto aqui indicado por esse quadradinho com pontinho. Então, os elementos aqui, o A, né, é a hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, né, que é o ângulo de 90 graus. Lembre também de outro detalhe interessante. A hipotenusa, por ela ser oposta ao ângulo reto, né, o ângulo de 90 graus, ela sempre vai ser o maior lado do triângulo, tá? Então, não tem dúvida. Você sempre vai olhar lá. Quem é a hipotenusa é o maior lado do triângulo. E aí, verifica também, né? Tá lá o oposto ao ângulo reto? Tá. Então, é a hipotenusa. Outra situação que nós temos é em relação a B e C, que são os catetos, né? Então, B e C são os catetos. E eles formam o ângulo de 90 graus, ou seja, são esses dois lados aqui do triângulo, né, que tem entre eles aqui um ângulo de 90 graus, tá certo? Então, esses dois lados a gente chama de cateto. O H, que é a altura relativa à hipotenusa, certo? M e N, que são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa, que são esses pedacinhos aqui. Daqui até aqui é o N, daqui até aqui é o M. E o ABC, que esse B ficou minúsculo, e agora que eu vi, tá? Foi na digitação, desculpa aí, e agora eu não tenho como mexer nisso. Então, ABC são os vértices. Prosseguindo, vamos ver cada coisinha dessa. Olha aqui. Então, aí tá o desenho do triângulo. Coloquei aqui embaixo, gente, o link, tá? Do site do professor Ferreto. Ele tem vários vídeos no YouTube muito bons. Ele tem um site também na internet, tem uma plataforma linda, muito boa, com conteúdos excelentes. E aí eu peguei algumas figuras lá emprestadas com ele. Então, obrigada aí, professor Ferreto. E tô usando aqui para mostrar para vocês, certo? Peguei só as imagens mesmo. Aqui, então, ó, ângulo reto, oposto ao ângulo reto, né, que tá na frente dele, certo? Então, nós temos a hipotenusa, que é representada pela letra A. Aqui está em amarelo, né, os dois lados que formam o ângulo reto, que são os catetos. Então, cateto B e cateto C. Aqui, essa linha pontilhada azul, que parte lá do vértice até a hipotenusa, formando o ângulo reto. Então, é a altura do triângulo retângulo, representado pela letra H. Aqui as projeções. Eu amei essa imagem que o professor Ferreto colocou, porque mostra bem. Eu geralmente digo isso aos meus alunos. Eu digo, olha, minha gente, é como se fosse a sombra, como se tivesse uma luz aqui, e aí essa luz projeta uma sombra, né, do cateto, por exemplo, C sobre a hipotenusa, que vai me dar a projeção M, e do cateto B sobre a hipotenusa vai me dar a projeção M. Mas eu nunca tinha visto essa figura tão linda, maravilhosa. Obrigada, professor Ferreto. E aí eu tenho essa luzinha aqui, tá certo? Então, se eu tenho aqui uma luzinha, a projeção dela, porque a projeção, gente, ela é uma coisa muito interessante. Vou pegar aqui meu celular para mostrar. Veja, se eu tenho aqui meu celular dessa forma, uma luz aqui em cima vai projetar exatamente isso aqui, que vocês estão vendo agora. Isso aqui. Esse quase, praticamente um retângulo. Se ele tá aqui em pezinho e vem uma luz aqui, ele vai projetar o quê? Esse retângulo menorzinho aqui, ó, tá? Essa comprimento aqui, isso aqui, e essa alturazinha aqui, certo? Então, se ele tiver aqui inclinado, vai dar uma figura menor. Então, dependendo de como esteja,
Então, a sombra vai ser projetada de forma diferente, certo? É a mesma coisa aqui, o quê? Deixa eu pegar uma coisa mais prática. Uma cadeira. Uma cadeira, se ela estiver em pé, a projeção vai ser o assento. Se ela estiver deitada, a projeção vai ser as pernas, né? Uma parte lá do assento e o encosto, tá? Então, tem a ver aí com perspectiva e vistas e perspectivas, certo? Então, a sombra do cateto C sobre a hipotenusa me dá a projeção M, tá? E a sombra, né, do B sobre a hipotenusa me dá a projeção N. Então, são chamados de projeções. Então, são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. M é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa, N a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Aqui, se eu pego nessa altura o triângulo e corto ele, eu tenho aqui um triângulo e outro triângulo, tá? E esse triângulo todo está aqui representado. Então, triângulo ABC, ficou um triângulo CMH e ficou outro triângulo HNB. E aí, trabalhando as questões de razão e razão, tá? Por quê? Porque a gente observa que esses triângulos são semelhantes. Ó, todos eles têm ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui é o mesmo ângulo daqui, tá? Então, esse ângulo aqui é o mesmo desse. Outra coisa, esse ângulo daqui, né? Então, é o mesmo, esse é o mesmo ângulo. Então, esse é o mesmo ângulo também. E pela soma dos ângulos internos, veja, se esse ângulo aqui é igual a esse, e aqui é 90 graus, então quando eu somo isso com esse e subtraio de 180, vai dar uma medida só, que vai ser a mesma medida aqui e aqui. E o mesmo acontece nesse. Quando a gente percebe isso, a gente percebe que esses três triângulos, eles são semelhantes. O que significa semelhança? Semelhança não é igual, tem a mesma forma, porém tamanhos diferentes. Por exemplo, todo quadrado é semelhante um ao outro, porque todo quadrado, ele vai ter os quatro lados de mesma medida, os quatro ângulos retos. Então, eles são todos semelhantes. Muda o tamanho, mas permanece a mesma forma. Então, da mesma forma, alguns triângulos, eles têm a mesma forma, exatamente a mesma forma, só que não tem o mesmo tamanho, então são semelhantes. Quando acontece serem totalmente iguais e mesmo tamanho, então eles são congruentes, tá? Então, aqui nós estamos vendo a questão de ser semelhante. Pronto. Aí, trabalhando agora com semelhança, aí a gente vai agora ver razão. Lembra que a gente já estudou razão esse semestre. Então, veja só. Aqui eu tenho um ângulo reto, ângulo de um tracinho, dois tracinhos, tá? Então, vejam, esse lado aqui, ó, que tem dois tracinhos e um ângulo reto, é correspondente a esse aqui, ó, que tem os dois tracinhos e um ângulo reto. Esse aqui que tem um tracinho e o ângulo reto é correspondente a esse aqui que tem um tracinho e ângulo reto. E aqui eu tenho a hipotenusa, que tem o ângulo com tracinho e outro com dois tracinhos, e aqui também a hipotenusa, que tem os mesmos ângulos. Então, são lados correspondentes, tá bom? Então, pegando aqui, o que ele pegou primeiro? Ele viu o seguinte, que eu tenho H está para N, porque eles são, eu estou pegando do menor para o maior, tá? Então, H está para N, ó, fração, H para N. Assim como, é o que eu leio, o igual, o M está para o H, tá? Então, veja que eu peguei do triângulo pequeno para o triângulo grande, tá certo? Então, sempre do triângulo pequeno para o grande. Às vezes eu tô ficando um pouco confusa, gente, porque eu tô me vendo no cantinho da tela, só que eu não sei se quando eu aponto pra cá, que é o pequeno, realmente é o pequeno que vocês estão vendo aí. Eu tô meio confusa nessa situação. Então, vamos lá. Fazendo agora, isso aqui é o que, gente? Uma proporção, né? Porque eu tô analisando razões, né, de semelhança, então vou aplicar a proporção, que a gente também já estudou proporção esse ano. Então, H vezes H, H ao quadrado. M vezes N, MN. Então, aqui surge a primeira relação métrica no triângulo retângulo, que me diz que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Certinho? A gente vai ver algum exercício sobre isso.
aqui, ele me diz... Eu acho que eu vou logo passar para o exercício. Vou voltar aqui, espera um pouquinho. Deixa eu diminuir. Esse. Vamos lá. Pegando lá aquela fórmula que a gente acabou de ver, tá? Porque eu acho que fica melhor, né? Fazendo o cálculo logo. Então, H ao quadrado igual a M vezes N, certo? Qual é a altura aqui, ó? A gente não tem o valor da altura, é o Z. Então, Z ao quadrado igual a produto das projeções, no caso, 16, que é esse pedacinho, vezes 25, que é esse outro pedacinho. Então, 16 vezes 25. Z ao quadrado vai ser igual a... Vamos lá, 16 vezes 25. Deixa eu pegar aqui o lapisinho para fazer com vocês. Então, vamos lá. 20. Eu gosto de colocar o maior em cima, não sei porquê. Coisa minha, tá? Então, 25 vezes 16, vamos lá. 6 vezes 5, 30. Então, 3. 6 vezes 2, 12, mais 3, 15. E aí, eu multipliquei a unidade, vou multiplicar a dezena. Então, deixo aqui essa casa vazia, vou colocar aqui mais. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 2 é 2. Somando, gente, vai dar 0. Aí, 10. Vai 1. 4. 400. E daqui eu não vou colocar assim, não. Deixa eu escrever de novo. Então, aqui, agora eu tenho 400. E vejam, então, Z vai ser igual a raiz quadrada de 400. E aqui eu vou agora pegar o lapisinho para escrever o sinal da raiz quadrada. Raiz quadrada. Por quê? Porque a raiz quadrada é a operação inversa da potenciação. Isso aqui eu tenho que passar esse 2 para cá. Então, tem que passar com operação inversa. Se aqui está ao quadrado, ele passa em forma de raiz. E aí, voltando, eu tenho que Z é igual a raiz quadrada de 400. Eu quero um número que elevado ao quadrado dá 400, tá? Então, eu vou pensando em alguns números. 10 vezes 10 é 100 e tal. Ou eu posso também pensar em decompor esse número, tá? Deixa eu pensar alguma coisinha aqui com vocês. Eu posso pegar 400 e ver que 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. E aí, eu teria a raiz de 4 vezes 100. Quando é produto, o que eu posso fazer? Eu posso extrair a raiz de 4 depois a raiz de 100. Então, eu teria a raiz de 4 vezes raiz de 100. Ou seja, raiz de 4 é 2, vezes a raiz de 100, que é 10. 2 vezes 10, 20. Tá? E aí, eu tenho que a raiz de 400 é 20. E aí, a gente acabou a questão, certo? Outra forma, fatoração, que é aquele que a gente escreve assim. 400. Aí, eu vou dividindo aqui por 2. Só que aqui é um processo maior, tá? Eu acho que o vídeo vai ficar grande, acho que nem vale a pena. Mas aí vocês podem fazer. Quantas vezes dá o 2? Aí 2 já dá 200, né? Aí por 2 de novo vai dar 100. Já que eu comecei, vou fazer. Vou parar aqui, né? Dividindo de novo vai dar 50. Dividindo de novo vai dar 25. E agora eu vou dividindo por 5. Que vai dar 5. E por 5 de novo vai dar 1. Eu só paro a divisão quando chega aqui, ó, no 1, certo? E aqui, o que eu vou ter agora? 1, 2, 3, 4. Eu tenho 2 elevado a 4. Vezes 5 elevado a 2. E isso eu colocaria dentro da raiz. 2 à quarta. Vezes 5 ao quadrado. Por quê? Porque isso é a forma fatorada do 400. E agora, como aqui o expoente, o índice do radical é 2, eu tenho a propriedade que eu divido o expoente pelo índice. Então, eu vou ficar com 2 elevado a 2 vezes
5 elevado a 2 dividido aqui, 2 por 2 vai dar 1. Então, fica 5. Então, veja, 2 ao quadrado é 4. E vezes 5. 4 vezes 5, 20. Eu só mostrei a vocês aqui algumas formas de resolver. Isso aqui foi a continha da multiplicação. Isso aqui foi uma forma de fatorar. Eu geralmente uso essa aqui, tá? Aqui, fatorando, eu acho mais complexozinho. Eu geralmente prefiro essa mesma. Acho mais prático pensar em dois números que eu posso decompor de forma que eu possa extrair a raiz deles. Por isso que eu pensei no 4 e no 100, tá? E aí vocês podem pensar de outras formas também, certo? Deixa eu ver aqui o tamanho do vídeo. Deixa eu parar, dar uma pausa nele. Bem, voltei aqui. Eu não vou colocar a tela grande não, porque eu perco tempo quando eu vou colocar na menorzinho para poder abrir outra janela, certo? Então, aqui, de novo, fazendo aquela situação, ó. Já tá a corzinha, tá? Relacionada ao lado correspondente, aqui, ó, a hipotenusa daqui com a hipotenusa daqui. Aqui, esse lado, ângulo reto com 2 tracinhos, sozinha. Aqui, um tracinho e um ângulo reto. E aí, eu tenho o quê? Que agora ele tá fazendo do grande para o pequeno. Eu tenho que A está para C, assim como B está para H, certo? E aí, essa questão de fazer do grande para o pequeno para o grande, tanto faz, tá? Mas aí eu tô só observando como o professor Ferreto colocou. E aí eu tenho que multiplicar aqui agora essa proporção. Então, A vezes H e B vezes C, tá? Então, essa aqui é outra relação métrica que a gente tem. A vezes H, que é igual a B vezes C. Voltando lá para o Paint, eu tenho uma situação onde eu vou aplicar isso. Então, vamos lá. Pegando lá, A vezes H, que é igual a B vezes C. O A é quem, gente? É a hipotenusa. Quem é a hipotenusa aqui? Ó, o 5, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Então, eu tenho aqui hipotenusa. Eu tenho aqui um cateto. E tenho aqui o outro cateto. Certo? Então, voltando ali agora, quem é o A? A hipotenusa, que é o 5. O A tem que ser sempre o 5. O B e o H, no caso, vai ser o X, tá? Que é o que está representado ali na figura. Essa altura aqui relativa à hipotenusa é o X. O B e o C, gente, pode mudar, que aí você vai ficar, quem é B, quem é C, não tem problema, porque como é produto entre eles, então não vai alterar se eu mudar a posição, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu vou colocar 3 vezes 4. Continuando, 5 vezes x é 5x, igual 3 vezes 4, 12. E aí, o 5 está multiplicando, esse 5 passa dividindo. E eu vou escrever assim, 12 dividido por 5, tá? Para encurtar aí pra gente. E aí, x vai ser igual. Eu poderia deixar 12 sobre 5, tá? Não teria problema nenhum. Mas aí, como se trata de uma medida, eu sinceramente prefiro dividir para ter uma medida que eu possa imaginar. Então, deixa eu aumentar aqui. 12 dividido para 5. 12 para 5 vai dar 2, né? Porque 2 vezes 5 é 10. Então, 10 para 12 sobra 2. Para continuar essa divisão, eu coloco vírgula, acrescento 0. Então, eu tenho 20 dividido para 5, que vai dar 4. Então, 4 vezes 5 é 20, terminou a divisão. E voltando aqui agora, eu tenho que x é igual a 2,4. Olha como ficou mais bonitinho, certo? Então, aqui aplicamos agora essa outra relação métrica. Deixa eu fechar essa janela, porque eu já usei. Não vou salvar, porque não preciso mais dela. E vou voltar aqui. Voltando aqui, gente, agora eu tenho esse outro, tá? Que é outra relação métrica, agora trabalhando com esses outros dois lados aqui. Veja, ela colocou aqui do grande para esse outro menor. Então, A está para B, assim como B está para N, que é esse B, tá?
É porque na figura lá, pode parecer um pouco estranho, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Mas é porque, ó, o C que aqui é lado, né, é cateto, aqui é hipotenusa. Esse B que aqui é cateto, aqui também é hipotenusa, né? Então, eles ganharam, tipo, outra função aí no triângulo que é semelhante àquele lá, certo? E aí, era nesse que eu estava? Era. Então, A está para B, assim como B, esse B está para M. Multiplicando, B vezes B, B ao quadrado. E aqui eu tenho A vezes N. Ele deixou aqui N vezes A, eu prefiro deixar na ordem alfabética, A vezes N. Mas é uma forma mais convencional, tá certo? Não é obrigatória. Então, essa é outra relação métrica que também serve para o cateto C. É a mesma situação, tá? Ó, fica o A daqui, agora em relação a esse, A está para C, assim como este C está para M. C vezes C, C ao quadrado, M vezes A, MA. M vezes A, que poderia ser A vezes M. Eu costumo colocar A vezes M, mas não tem problema. Então, essa fórmula, tá? E essa fórmula acabam sendo as mesmas, certo? Então, voltando agora aqui, a gente vai estar respondendo uma que tenha essa projeção, certo? Vamos lá, pronto, essa aqui tem. Não importa se é B ou C, eu vou escrever aqui a fórmula do B, mas não tem problema se é o B ou o C, tá? B ao quadrado é igual a A vezes N. Então, vamos lá. O B é o cateto, né? Então, o B vai ser o 12. Então, 12 ao quadrado. Igual. O A é sempre a hipotenusa. Então, ó, aqui embaixo, ó, tá? Maior lado, que está oposto ao ângulo reto, 24. Vezes o N, que, ó, é o que a gente quer achar, essa projeção, que é o Y. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Igual a 24 vezes Y, que é 24y. E aí, o 24 está multiplicando o y, ele passa dividindo. Então, 144 dividido por 24 vai me dar o valor do y, tá? Igual a y. Dividindo 144 por 24. Estou em outro slide, aí eu perdi aquela função de ficar grossinho. 144 dividido para 24. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente fez essa divisão em sala de aula, tipo, fazendo uma tabelinha. Se meu divisor é 24, eu começo com 24 e vou somando 24, tá? Então, 24 mais 24, 48. 48 mais 24 de novo. 68 com 4, 72. Aí, somando 24 de novo. Então, seria 92 com 4, 96. Somando 24 de novo. Então, 96 com 4 dá 100, então 120. Aí, somando 24 de novo, 144. Eita, gente, deu exatamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não tem mais nem o que pensar. O resultado vai ser 6 e aqui o resto vai ser 0, tá? Então, o resultado aqui, o nosso y, é igual a 6. Tranquilinho, bonitinha. Vou fechar aqui também, já usei, tá? Deixa eu dar um pause aqui. Então, pessoal, só finalizando agora, eu acrescentei um slide aqui, tá? Só colocando aqui de forma organizada para ficar, para vocês olharem aí no slide. Então, as relações métricas, né? Então, A vezes H, que é igual a B vezes C. As duas que são semelhantes, porque se tratam dos catetos e de suas projeções, né? Que é o B ao quadrado igual a vezes N e o C ao quadrado igual a vezes N. O H ao quadrado, que é igual a M vezes N. Então, essas relações métricas. Agora, de todas as relações métricas que nós temos, a mais usada é esta aqui, azulzinha. Esse famosíssimo Teorema de Pitágoras, que é justamente sobre ele que a gente vai falar agora no próximo vídeo, tá? Então, segunda parte, aguarda, vamos lá.